Hoje a gente vai ver aí, começar pelas infecções por vírus, né, que a gente chama de modo geral, meningoencefalite viral ou virótica, mas a gente vai ver que dependendo do local do sistema nervoso central acometido, a gente tem nomenclaturas específicas para isso, né? É interessante que boa parte dessas infecções viróticas, elas acometem principalmente o paciente que tem algum problema no seu sistema imunológico, alguma imunoincompetência, né? E essas infecções, elas podem ocorrer tanto de forma esporádica, isso é bastante raro em indivíduos que têm o sistema imunológico competente, como de forma endêmica e epidêmica, aí independe se você tem imunodeficiência ou não. Você pode ter o sistema imunológico bom e vai adquirir a doença de todo jeito. Geralmente, essas formas endêmicas e epidêmicas ocorrem com os enterovírus e os arbovírus, principalmente os enterovírus, aqueles que acometem através de infecções do aparelho digestivo, né? O termo, então, meningoencefalite se refere à infecção do tecido cerebral e das meninges, né? Então, encefalite, tecido cerebral, meningite, as meninges, meningoencefalite, os dois tipos, né? As duas sedes acometidas, né? Os aspectos que nós vamos encontrar no tecido acometido são principalmente a necrose do neurônio, a morte neuronal pela inclusão do vírus no interior do citoplasma do neurônio, gerando com isso reações de fibrose e reações celulares das células da glia e trazendo para o tecido, principalmente ao redor dos vasos sanguíneos do cérebro, as células mononucleares, inclusive como a gente viu na descrição das alterações licóricas na aula passada, as alterações que ocorrem no líquor da infecção virótica é um aumento de celularidade do líquor, não tão grande quanto nas infecções bacterianas, aí em torno de 1.000, 1.500 células por milímetro cúbico, sendo que a grande parte, quase que 100% dessas células que aumentam, são os monócitos, né? São células mononucleares, ao contrário da infecção bacteriana, onde a célula principal que predomina é o polimorfo nuclear, o neutrófilo, certo? O hospedeiro adquire esse vírus por via aérea, a inalação, por ingestão, por via gastrointestinal, ou por inoculação direta, né? Então, inoculação direta, aí nós temos o vírus da raiva como principal, através das mordidas, no nosso meio, principalmente dos cachorros, né? O cão doméstico, também por morcegos, em países onde a vacinação dos animais é mais difundida, é muito raro a gente ter inoculação a partir de cães, geralmente isso acontece pela mordida do morcego. A ingestão a gente tem principalmente a poliomielite, né, o vírus da poli, a aquisição dele é por via digestiva, e por inalação a gente tem aí principalmente o herpes vírus entrando no nosso organismo, é uma das principais infecções que a gente inclusive vai usar aí como exemplo do sistema nervoso central. Também pode acontecer por via placentária, né? Então a mãe portadora de uma dessas viroses pode passar para o feto através da placenta, e como eu disse na introdução, dependendo do tecido, né, da parte do sistema nervoso que vai ser acometida, nós temos uma nomenclatura específica, né? Então, se o vírus atinge somente a leptomeninge, aracnoide e a pia mater, nós temos o termo meningite ou leptomeningite. A gente também usou isso para bacteriana. Se atinge o encéfalo e a leptomeninge, nós temos a meningoencefalite, também usamos o mesmo termo, tá, para as bacterianas. E nos vírus, a gente tem também uma predisposição a uma infecção mais difusa, abrangendo a medula, o encéfalo e a leptomeninge, que vai receber o nome de meningoencefalomielite, tá? Alguns desses vírus, eles têm tropismos por regiões específicas do cérebro. Então, o herpes simples, tipo 1, atinge principalmente as estruturas do sistema límbico, principalmente o lobo temporal. E o vírus da poliomielite e o vírus da imunodeficiência tipo 1
a medula espinhal, causando então uma mielite virótica, tá? Em termos da patogênese, aí é diferente bastante, que normalmente as lesões bacterianas nós dividimos em dois grandes grupos, as mais comuns, as meningites bacterianas agudas, né? E no nosso caso aí, principalmente através da tuberculose, a meningite bacteriana crônica tuberculótica. Na infecção viral, nós temos 3 mecanismos patogênicos diferentes: a infecção aguda, a infecção latente, que é exclusiva dos vírus, e a infecção crônica, tá? A infecção aguda, né, como a poliomielite, a encefalite herpética, a encefalite da raiva, a doença pelo citomegalovírus ou por arbovirose, ela segue uma etapa bem definida, né, de evolução de infecção, geralmente com aquele processo toxêmico que a gente observa também na infecção bacteriana, febre, vômitos, cefaleia e rigidez de nuca, né? Sinais de irritação meníngica. Dura de poucos dias a poucas semanas e o vírus geralmente, nesse caso, leva à morte celular, tá? E após um período de incubação de dias ou semanas, o paciente apresenta um quadro infeccioso agudo, igual como se fosse a infecção bacteriana, a meningite bacteriana, tá? Essa infecção geralmente tem 2 desfechos, o mais comum delas é o desfecho para cura, sem sequelas, mas pode também ser o desfecho com a morte, como acontece na encefalopatia, na encefalite rábica, do vírus da raiva. É raríssimo, nós temos 4 ou 6 casos descritos na literatura de sobrevida, de paciente que sobreviveu após a encefalite rábica, né, a raiva humana, mas geralmente a maior parte dos pacientes evoluem para a morte, tá? A infecção latente é uma característica principalmente do vírus da varicela zoster, que ele fica latente nos gânglios sensitivos de nervos cranianos, como o trigêmeo facial, ou dos gânglios sensitivos espinhais, e por algum motivo, né, ele pode ser reativado a qualquer momento e gerar infecção. Aí o vírus da varicela zoster, a gente tem principalmente a infecção ocupando o dermátomo, né, da onde ele foi reativado. Então, isso aí é uma infecção cutânea que vai gerar a presença de vesículas e um eritema extremamente doloroso naquele dermato e que pode, inclusive, evoluir de forma crônica com uma dor neuropática, né, chamada de neuralgia pós-herpética, uma doença muito dolorosa e que precisa de tratamento como as neuralgias em geral, a tratamentos com medicamentos anticonvulsivantes para diminuir a transmissão da sensibilidade dolorosa nessas formas de infecção, né? Então, o vírus ele adentra o nosso organismo e ele assume uma forma latente, uma forma quiescente. Ele para de se reproduzir e não causa doença nenhuma e fica ali armazenado. E por algum motivo, que pode ser inclusive uma baixa imunológica, o vírus se torna ativo, reproduz e causa infecção migrando através das próprias células, viajando os axônios, né, e passando de célula nervosa a célula nervosa e gerando a infecção. E a infecção crônica, que normalmente são doenças que evoluem para a morte em meses ou anos, infecção com característica progressiva. Aí a gente tem a panencefalite esclerosante subaguda, a leucoencefalopatia multifocal progressiva e a encefalite pelo HIV. Nessas doenças, o período de incubação é longo, podendo ser de mais de meses ou anos, e o que quando gera a doença, ela tem um caráter progressivo, destrutivo, geralmente levando a quadros onde o paciente evolui com demências e deteriorização progressiva do estado cognitivo e levando o óbito, geralmente dentro de alguns meses ou anos, né? A gente tem uma condição relacionada aos vírus que é chamada de meningite asséptica, porque normalmente a gente não consegue, a não ser por exames diretos de RT-PCR, localizar o vírus como causador.
E a gente tem principalmente a chamada meningite recorrente de Molaré, que é uma causa frequente disso. O paciente apresenta de forma aguda, né, com febre, sintomas de irritação meníngea, aumento da celularidade do líquor, com glicose normal, com proteína normal, e não encontramos o agente etiológico no líquor. As culturas não vão determinar crescimento virótico. E é interessante que essa meningite ela é recorrente. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que eu já acompanho ela há 15 anos, ela já teve 8 episódios de meningite virótica desse jeito. Então, do nada, ela começa com dor de cabeça, vômito, febre, rigidez de nuca, aí ela vai para o hospital, a gente faz uma punção lombar, a punção é típica de uma infecção virótica, aumento de células com predomínio de mononucleares, com glicose normal, discreto ou quase nenhum aumento de proteína, o líquor claro, né, o líquor límpido, e ela é medicada com corticosteroides, ela melhora em poucos dias, todos esses sintomas saem, a irritação meníngea melhora e ela cura daquilo para depois, alguns anos ou meses depois, ela repetir. Então, essa paciente, por exemplo, ela já teve 8 episódios disso aí. Geralmente, quando a gente consegue identificar o agente etiológico, é mais comumente causada pelo herpes vírus do tipo 2 e, ocasionalmente, pelo herpes vírus do tipo 1. Tá? Não se sabe qual é a fisiopatogenia de por que essas pessoas, portando esse tipo de lesão, elas não evoluem às formas graves da meningite pelo herpes vírus e tem essa característica aí de serem recorrentes. Tá? Aqui os achados, né, os vírus mais comuns, então, o vírus da raiva, o vírus da polio, o vírus do herpes simples, o vírus da varicela zoster e o citomegalovírus. Né? Então, aí chamando atenção também para a poliomielite, uma doença erradicada no nosso país graças à vacinação, né, da vacinação do Zé Gotinha, famoso, está voltando aí, erradicou a doença. Hoje a gente tem focos de poliomielite muito isolados no mundo, principalmente em países subsaarianos na África. Né? Então, para a gente poder ter essa doença, a gente vai ter que ter uma falha na vacinação. E isso aí tem sido preocupação. Vocês viram o que aconteceu com o sarampo recentemente. O sarampo também estava erradicado no país, o pessoal parou de vacinar as crianças, parou de fazer os reforços do sarampo, nós começamos a ter de novo indivíduos susceptíveis, né? Indivíduos sem defesa imunológica preparada para o sarampo. Aí a doença entrou no país pela migração lá no norte, né, das pessoas vindo lá, principalmente da Venezuela, introduziu a doença no país, a doença encontrou indivíduos susceptíveis e começou a se alastrar novamente. Então, esse é o risco da polio também. A gente parar com as campanhas de vacinação, principalmente nas crianças, começar a ter uma série de indivíduos susceptíveis e, de algum momento, aí chegar alguém aí de um país africano exportando o vírus, né? O vírus contaminar o solo e a água, aí a forma de incubação é através do aparelho digestivo, encontrar esses indivíduos imunocompetentes para a polio e a doença voltar. É uma doença que tem trofismo pela medula espinhal, causando lesões do neurônio motor anterior, né? É uma doença exclusiva do motoneurônio anterior, e à medida que ela vai destruindo esse motoneurônio em vários segmentos diferentes da medula, ela vai causando a paralisia com a característica clássica de lesão do neurônio motor inferior, que é uma paralisia flácida acompanhada de arreflexia e intensa atrofia muscular. Como ela não segue um padrão, né, vai depender de qual grupo de motoneurônios ocorre a infecção, a gente tem a distribuição assimétrica da doença. Então, pode acometer um membro inferior só, os dois, um membro superior. Né? Aqueles segmentos que forem acometidos, eu vou ter o dano no neurônio motor inferior e, consequentemente, a paralisia flácida daquela doença. Tá? Aqui os achados anatomopatológicos típicos, né? Então, nós vamos ter aí a necrose
nos neurônios corticais. Aqui no detalhe a gente tem uma inclusão virótica intraneuronal, né? Então esse aglomerado aqui é a presença do vírus dentro do neurônio, que vai ocasionar a sua apoptose e a sua morte, né? E a gente tem aí os infiltrados de macrófago e de células mononucleares perivasculares. Então aqui a gente tem um vaso sanguíneo, contendo as hemácias lá dentro, e um infiltrado perivascular de células mononucleadas, né, no tecido nervoso, acompanhado aí da necrose neuronal no córtex cerebral, tá? Como eu falei para vocês, uma das mais prevalentes de forma esporádica é a infecção pelo herpes, que tem um trofismo pelo sistema límbico, principalmente pela região do lobo temporal. Então, aqui a gente tem um quadro, né, de uma mulher de 56 anos que iniciou com um quadro de confusão mental, dor de cabeça e febre, evoluindo para o coma em 2 dias. Foi realizada uma tomografia de crânio inicial mostrando essa área hipodensa irregular em região temporal e a ressonância mostrando que até do lado que não tinha aparecido na tomografia tem alteração e sinal hiperintenso aí em T1 acometendo as estruturas da linha da sistema límbico. Aqui o giro do cíngulo e aqui os lobos temporais na região do hipocampo aí. Essa característica clínica muito importante do herpes, né, que é principalmente o início de confusão mental e eventualmente crises convulsivas. Os 4 casos que eu tive a oportunidade de tratar, todos eles começaram exatamente dessa forma aí. Indivíduos até mais jovens, eu tive casos de paciente de 19 anos, evoluindo aí com confusão mental súbita, né? E dentro de alguns dias evoluindo com dor de cabeça, febre, crise convulsiva, que foi fazer a tomografia. Então chama atenção que dentro desse contexto clínico a gente deve pensar na encefalia herpética, se achar essa área hipodensa na tomografia, fazer uma punção licórica, onde nós vamos ver aquelas características da infecção virótica e solicitar uma ressonância. O tratamento é feito aí com os antiviróticos, né? A gente tem aí o aciclovir, por exemplo, e também com dexametasona, geralmente o tratamento durando de 7 a 21 dias de uso de medicamento, tá? Vamos ver agora um pouquinho de alguns fungos, que também têm característica de serem infecções geralmente oportunísticas, e também infecção em indivíduo imunoincompetente, melhor dizendo, usuários de drogas, principalmente as drogas injetadas na corrente sanguínea. Então, como característica aí nós temos os principais, o Cryptococcus, os aspergilos e o Histoplasma capsulatum. Os sinais e sintomas são bastante característicos. Normalmente a gente pensa nisso quando a gente já conhece a questão de imunoincompetência do indivíduo e que começa a cursar com algum sintoma neurológico, crise convulsiva, alteração cognitiva, confusão, alucinações, delírios, né? A gente pensa aí na possibilidade de uma infecção fúngica, né? Na maioria dos casos, a disseminação para o cérebro se dá a partir de via sanguínea e o foco inicial da presença desses fungos geralmente é o pulmão ou o trato gastrointestinal. O Cryptococcus neoformans, a criptococose, é uma das formas mais comuns, causa a meningite criptocótica, né, a leptomeningite criptocócica, ou a encefalite, a meningoencefalite criptocócica. E tem também uma forma que esses fungos formam um evento granulomatoso, né, como se fosse um tumor, daí o nome pseudotumor, e pode causar um efeito expansivo, um efeito de massa, como acontece também nos cistos, que a gente vai ver da toxoplasmose, e como aconteceu também na tuberculose, que a gente viu, que a meningite tuberculótica é a forma mais comum, mas às vezes também a gente tem o tuberculoma dentro do tecido cerebral,
Tá? Essa doença, né, a infecção da criptococose, é a micose, é a infecção fúngica do sistema nervoso central mais comum nos pacientes portadores da AIDS, da imunodeficiência humana, e o foco primário dela é o pulmão. No cérebro, ela vai causar isso aí, esses microcistos, né? Vocês estão vendo aqui essas pequenas deformidades, muitas vezes ocasionando pequenos focos hemorrágicos, né, disseminados aí no tecido cerebral. A morfologia no tecido, aqui é o fungo, a presença do fungo e a incrustação dele nas células nervosas, né? O outro fungo comum também é a aspergilose, causada pelo Aspergillus fumicatus, né? É um fungo que tem uma característica, como é que fala? Uma forma característica, né, que são as hifas, vou mostrar aqui para vocês, e essa é comum aí nos imunossuprimidos usuários de drogas endovenosas, né? E também a infecção fúngica muito frequente nos indivíduos que estão sob imunossupressão por receberem órgãos transplantados, né? Principalmente nos linfomas e nas leucemias, no transplante de medula óssea, esses indivíduos podem cursar aí com a aspergilose. Então, também pode ser a chegada no sistema nervoso por via hematogênica, através de foco pulmonar ou gastrointestinal, e aqui também pode ser por extensão direta a partir da infecção por fungo dos seios paranasais. Tá? O fungo ele parasita a parede dos vasos, causando a vasculite, e depois extravasa, causando um abscesso micótico. Aí a hifa do aspergilo dentro de um vaso sanguíneo, então essa forma ovalada, né, com esses septos interiores aí, ó, aqui dentro dos vasos, e aqui as hifas do aspergilos, da aspergilose. Tá? Então, doença por fungo no sistema nervoso central, pensar sempre na AIDS, pensar sempre na imunodeficiência também induzida nos transplantados, pensar sempre em infecções prolongadas, infecções do sistema nervoso central de caráter crônico nos usuários de drogas endovenosas. Aí agora as infecções por protozoários, a gente vai ver aí a mais frequente, que é a toxoplasmose, a infecção pelo Toxoplasma gondii. As características é uma das causas mais comuns de sintoma neurológico e mortalidade nos pacientes com AIDS. A infecção primária materna, quando nos 3 primeiros meses de gestação, pode infectar o feto, levando uma toxoplasmose congênita, que comumente causa cegueira nesses fetos, causa microcefalia, e o feto nasce com calcificações no tecido cerebral, levando a um atraso no desenvolvimento neurológico, né, um atraso na cognição, no aprendizado, as crianças evoluem com retardo mental. A transmissão no adulto é por ingestão de alimentos e água contaminadas pelos cistos do toxoplasma, ou a via que nós acabamos de dizer, através da placenta. Aí no tecido nervoso ele vai causar esse foco, essa área de necrose, que vai formar um cisto na tomografia, né? Aqui de novo, uma área de necrose, próximo aos gânglios da base, próximo ao ventrículo lateral, que vai causar no feto a microcefalia, né, que é uma tomografia mostrando aí uma ressonância mostrando a microcefalia, os sulcos mais pronunciados e a presença dessas lesões necróticas aí, tá? Geralmente de forma múltipla. Tá? Aqui também os aspectos histopatológicos, aquilo que vocês estão vendo lá é um aglomerado disso aqui. Cada uma dessa região aqui está cheia de toxoplasma dentro delas e levando à morte neuronal. Aí nós chegamos nas infecções por eumintos e aqui a gente vai ter uma dedicação um pouco maior, porque infelizmente é uma condição bastante prevalente no nosso país, que é a neurocisticercose, causada aí pela infecção das larvas chamadas de cisticerco
da tênia solium no sistema nervoso central. Então, aqui, um parêntese para o ciclo evolutivo da teníase, né? Como que nós geralmente entramos no ciclo evolutivo? Você tem o ovo depositado pelas fezes humanas de um indivíduo contaminado pela tênia, cai no solo. O porco ou o boi, mais frequentemente o porco, alimenta daquele solo contaminado. O cisto, né, o cisticerco vai para o músculo do porco, a carne do porco. Você alimenta da carne do porco e adquire o verme adulto, né? Então, quer dizer, você no ciclo normal não tem a cisticercose, você tem a teníase. Então, como que você vai ter a cisticercose? Quando você toma o lugar do porco no ciclo evolutivo, né? Então, você vai adquirir a neurocicercose geralmente pela ingestão de alimentos ou água contaminada pelo ovo, eliminado pelas fezes de indivíduos portadores da teníase. Então, infelizmente, é uma condição, né, de baixa, de precariedade higiênica e sanitária, né? Infelizmente, o baixo saneamento é que vai causar e vai manter essa doença bastante prevalente nos países em desenvolvimento, sobretudo o Brasil, né? Então, alimentando de água contaminada pelos ovos, né, que foi eliminado pela tênia adulta no intestino de um ser humano, tá? Nós vamos adquirir a cisticercose. É a parasitose, é a neuroparasitose humana mais frequente, amplamente disseminada, e como eu já falei aí, associada à falta de saneamento básico, higiene precária e criação domésticas de porcos, que aí nós vamos comer a carne do porco contaminado, vamos ter a teníase, vamos fazer fezes no ambiente, vamos contaminar a água e o solo, e aí a gente vai comer verdura contaminada e água contaminada, tá certo? Os ovos, aí, uma vez ingeridos, vão se desenvolver em embriões, chamados embriões hexacantos ou oncosferas, que vão agora no nosso intestino penetrar a circulação sanguínea, igual ele faz lá no porco também. E aí vai depositar nos músculos, no nosso também, no tecido subcutâneo, no miocárdio, no globo ocular e no sistema nervoso central. Tá? Então, isso aqui, quem tem normalmente é o porco, que vai ter o cisticerco no cérebro dele, nos olhos, no músculo e no tecido subcutâneo dele. Quando a gente come a carne dele, que a gente vai ter a tênia, né? Depois, então, que ele adentra o sistema nervoso, de 2 a 3 meses, eles vão se transformar numa larva encistada. E aí ele pode permanecer assim por tempo indeterminado e por longos períodos. E geralmente, enquanto ele estiver nisso aqui, ele não vai gerar muita reação inflamatória e nem muita reação antigênica, enquanto ele estiver encistado. Só quando ele sofrer um processo de morte é que ele vai ser liberado desse cisto, intensificando a resposta inflamatória e imunitária e coincidindo com o aparecimento dos sinais e sintomas da doença. E, frequentemente, ele vai evoluir dessa forma encistada por uma forma curada, calcificada, sem passar pelo surgimento da doença. Por isso, a forma mais comum da neurocercose, em mais da metade dos casos, é uma forma assintomática, aonde o cisto ele vai acabar sendo calcificado sem gerar nenhum tipo de doença neurológica. E aí é que vem o problema do diagnóstico, porque muitas vezes, ao se fazer tomografia computadorizada em indivíduos que estão investigando outros problemas, como dores de cabeça, crises convulsivas ou outras lesões neurológicas, você encontra uma ou mais calcificação no interior do cérebro. E é comum, então, a descrição do laudo dizer que aquela calcificação
provavelmente tem origem numa neurocercose. A gente não tem como acertar isso, não tem como afirmar isso olhando diretamente por uma calcificação. A gente fala isso no Brasil porque a prevalência da neurocercose é tão grande que a chance da gente ter uma calcificação que foi um cisto desse, que evoluiu dessa forma, é muito grande. Mas o importante é que quando eu observo a calcificação, eu não tenho mais a doença aguda. Então, eu não tenho que tratar esse indivíduo. Tá? O problema é a forma sintomática, onde nós vamos ter o cisto viável, o cisticerco vivo no cérebro. Né? E aí os sintomas vão depender do tipo de cisticerco, se é o cisticerco celulase ou o cisticerco racemoso, né? Da presença dos cistos, se eles são viáveis ou se eles estão já calcificados, da localização e do número de cistos, da diversidade genética do parasito, do gênero do hospedeiro, é muito mais comum a forma sintomática nas mulheres do que nos homens, e do grau de reatividade imunitária. Né? O cisticerco celulose, ele geralmente vai causar vesículas que medem de 5 a 15 milímetros, bem pequenas, com o escólex lá dentro dela, e ela tem uma predisposição a se acumular no espaço subaracnoide do tecido nervoso encefálico, que é o que vocês estão vendo nessa ressonância aqui. Ó. Uma série de cis, cada um desses cis com um escólexzinho lá dentro, tá? No espaço subaracnoide disseminado no tecido cerebral e aqui uma forma dentro do ventrículo. Já os cisticercos racemosos, ele já forma vesículas maiores, que podem chegar a 12 centímetros, sem o escólex, e ele tem a predominância pela cavidade ventricular. Então, aqui vocês estão vendo um grande cisto aqui no ventrículo desse lado, e aqui um cisto menor no ventrículo desse outro lado, e não veem o escólex lá dentro dele. Também nós podemos ter, por cistos volumosos como esse, um efeito compressivo, então vai gerar uma síndrome de hipertensão intracraniana, né, como manifestação clínica. Tá? A gente pode ter a obstrução da circulação licórica, principalmente quando eles ocupam a cavidade ventricular. Então, vocês estão vendo que o ventrículo dilata, porque o cisto dificulta a circulação dentro do líquido, causando hidrocefalia, e pode também levar à obstrução quando ele acumula nessa forma racemosa aqui, ó, que é a predominância dele nas cisternas da base do cérebro. Né? Aqui nós temos uma peça anatômica com vários desses cistos, com um escólexzinho lá dentro, né? Com parasita lá dentro, a larva lá dentro. Tá? Aqui novamente, aquela mesma tomografia do exame anterior, olha lá o cisto com o escólex, a larva lá, então isso aqui é um cisticerco vivo. Né? Ah, mas tem isso aqui, o paciente não sentia nada, pode ser que não, porque se ela não morreu, ele não gera muita reação inflamatória. Tá? Muitas vezes a gente acha isso aqui no decurso de uma avaliação por outras causas. Né? O paciente, por exemplo, tem dor de cabeça e muito frequentemente crise convulsiva. Aqui, ó, né, de novo, o corte mostrando a larva lá viva, tá? Aqui, novamente, um cisto maior, né, da forma racemosa. Aí não tem o escólex lá dentro. Olha aí, ó, a forma dentro ventricular, o cisto sem o escólexzinho lá dentro. É aquela daquela tomografia lá. Olha lá o tamanho do cisto aqui e outros menores lá. E aqui a forma racemosa que a gente geralmente encontra nas cisternas aracnoides da base, e aí esse já o cistozinho com o escólexzinho lá dentro. Tá? Então, fica importante aí da neurocercose isso aqui, viu, gente? A maneira de infecção. Muita gente acha que a gente vai adquirir essa cercose comendo a carne do porco. Não. Comendo a carne do porco, nós vamos adquirir a teníase. É raro, tá? Pode até ser você comer a carne de porco contaminada, desenvolver a tênia solium no seu intestino, ela botar o ovo e o ovo entrar na parede do seu intestino e fazer o caminho inverso, tá?
Então, uma autoinfecção, mas é raro. Normalmente, nós vamos adquirir isso de alimentos, principalmente verduras e hortaliças, e água contaminada. E chamamos atenção para isso aqui, a falta de saneamento e condições de higiene precária, porque é uma coisa que eu não tenho visto muito frequente na faculdade, a preocupação de vocês com isso. E a preocupação de alguns professores também de não desenvolver essa visão crítica na busca da profilaxia, na busca da prevenção das doenças. O médico, ele é formador de opinião, o médico é o responsável por disseminar esse conhecimento. A gente está vendo o que aconteceu com o coronavírus, né? Tamanho é a necessidade que a gente tem de receber informações corretas acerca da infecção, acerca da transmissão. E aí a gente tem uma doença, né, potencialmente grave, né, podendo causar essas lesões aí extensas no tecido cerebral, né, e que a gente pode prevenir, melhorando as condições de saúde, as condições sanitárias e as condições de higiene no nosso meio. Então, eu reforço aí a importância das unidades básicas de saúde, da atenção primária no SUS, principalmente, né, que ela foi criada com esse viés, gente. Ninguém criou atenção primária para continuar atendendo consulta de hora marcada em posto de saúde. Isso não é atenção primária. Atenção primária é você ter uma unidade básica de saúde com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente de saúde e pessoal administrativo, aberta na maior parte do dia, principalmente, pelo menos das 7 da manhã às 5 horas da tarde, em alguns bairros que formam macro-regiões dentro da cidade, até às 22 horas, atendendo a livre demanda, o que chegar lá, e principalmente fazendo foco na prevenção, controlando hipertensão, controlando diabetes para diminuir as suas complicações, indicando melhores condições de higiene, lavar os alimentos antes de comer, ter acesso à água potável. Então, se não tem a distribuição, ferver a água antes de usar, né? Todos aqueles cuidados que a gente tinha há um tempo atrás, essa preocupação quanto acadêmico, né, de difundir isso nas nossas atividades práticas junto à população, inclusive de fazer trabalhos junto à população no que se refere a meios de higiene e de saneamento, e a gente não vê isso, né? Não vê isso nas ligas, não vê isso nas atividades práticas. E simples medidas podem evitar doenças graves como essa, né? Quando a gente tem essas formas com o cisto ainda viável, a gente vai tratar, né? A gente usa aí o albendazol, é o medicamento usado, né? E aí lembrando que quando a gente dá o albendazol, o que nós vamos fazer? Nós vamos produzir uma morte desse cerco. E aí a gente pode induzir lá, né, a via a apresentação da doença. Então a gente vai lá, o paciente, tô com dor de cabeça crônica, já passei por vários médicos, nada melhora, não sei o quê, vamos fazer uma tomografia. Aí faz a tomografia, nossa, está cheio de cisto de tênia, de ovo de solitária na cabeça. Tem que tratar. Vai dar o bendazol, dá o bendazol. Esses cistos começam a morrer, você começa a ter uma meningite pelo cisticerco. Então, normalmente, esse tratamento é feito em ambiente hospitalar, tá? A gente faz junto a introdução da dexametasona, junto com o albendazol, para tentar diminuir essa reação inflamatória e não gerar a doença pela morte maciça dos cisticercos, tá? Alguns têm indicação cirúrgica, né, como esses dentro do ventrículo, aqueles que estão causando hidrocefalia, você tem que remover cirurgicamente, como está aqui, ó, isso aqui é uma peça de cirurgia, esses foram retirados de dentro do ventrículo, de dentro do espaço subaracnoide, quando eles causam
hidrocefalia. Tá? E a outra doença que a gente queria também ter um tempinho com ela, também infelizmente por ser bastante prevalente no Brasil, é a esquistossomose mansônica, né? Causada aí pelos trematóides, né, do gênero Schistossoma. No Brasil, o principal é o Schistossoma mansoni, né? A gente tem aí as formas agudas que normalmente tem pouca sintomatologia, geralmente em áreas muito endêmicas da doença a gente só tem a dermatite associada à penetração das cercárias pela pele. Alguns indivíduos podem, associado a essa dermatite, desenvolver uma febre de caráter irregular, fadiga, dores musculares, tosse não produtiva, desenvolve uma intensa eosinofilia e dor de cabeça. Também pode acontecer dor abdominal com diarreia, com fezes mucossanguinolentas, e podemos ter também na forma aguda algum grau de crescimento, de aumento de fígado e baço, né, hepatoesplenomegalia. Daí, elas podem evoluir para as formas crônicas, nós não vamos entrar em detalhe aqui das três principais, a forma intestinal, a forma hepatoesplênica e a forma pulmonar. E podem acometer outras áreas, inclusive o sistema nervoso. E aí, como é que ele chega aí? Geralmente a partir de uma forma hepatoesplênica, que vai levar, né, à embolia de parasitas, embolia do xistossoma no sistema porta hepático. E esse sistema porta vai canalizar esse cistossoma para o plexo venoso vertebral interno. E aí vocês lembram lá da aula de neuroanatomia que a gente escreveu no espaço epidural ou extradural do canal vertebral? Nós temos esse plexo venoso vertebral, que é formado por veias sem válvulas, né? E que em condições de aumento da pressão intraabdominal, como o esforço defecatório, a tosse, o espirro, o fluxo reverte, né? O sangue, ao invés de sair da medula para o plexo, vai do plexo para a medula, e se por algum motivo tiver alguma coisa dentro dessa circulação, inclusive o xistossoma mansoni, ele vai chegar até a medula, até o cérebro, até as meninges. A forma mais comum no sistema nervoso é a infecção da medula espinhal, né, formando o que nós conhecemos como mielite transversa. Os segmentos mais acometidos são os segmentos torácicos, como esse caso aqui, uma ressonância mostrando uma lesão intramedular aqui, ó, no final da medula torácica. Aqui está o cone medular, aqui para baixo a caudequina. Tá? As manifestações consistem na síndrome do cone medular e da caudequina, levando a uma mielite transversa. No cone medular, vai causar perda de força muscular ou paralisia de membros inferiores, parestesias de membros inferiores, retenção urinária e fecal e impotência sexual no homem. Tá? A síndrome da caudequina vai ocasionar dor radicular, né, em uma ou mais raízes acometidas pelo processo da lesão. Então, a mielite transversa, porque o indivíduo perde a função motora no nível sensitivo, no nível acometido para baixo. Então, aqui a gente tem o cone medular está aqui, né? Então aqui geralmente vai estar L2, L1, T12, T11, mais ou menos aqui. Então, uma lesão dessa ao nível de T11 vai dar uma paraplegia súbita, né? Com nível abaixo da cicatriz umbilical no indivíduo. Tá? Pensar aí na neuroesquistosomose como lesões agudas da medula espinhal em pacientes sem histórico de trauma. Então, o paciente chega no pronto-socorro com uma queixa aguda de perda de força, de retenção urinária e fecal, você pensar numa lesão medular, se não tem história de trauma, pensar num processo infeccioso, colher líquor desse paciente e pesquisar a presença do xistossoma no líquor desse paciente. Tá? Aqui a morfologia daquele processo, se a gente fizer a biópsia dessa lesão, nós vamos encontrar essas alterações aí, tá? Ó,
aqui o infiltrado perivascular, que é a lesão dentro do vaso, né, com aglomeração de células gliais em direção a ele. Bom, pessoal, é isso aí, juntando com a aula da semana passada, que a gente tinha para apresentar para vocês em termos de infecção do sistema nervoso. Lembrando que o objetivo aqui é fazer o link da patologia, né, da patogênese, o germe entra da onde, vem da onde, com a epidemiologia, o que é mais comum aqui e ali, o que é mais comum na faixa etária, com a clínica, né? Então, processo infeccioso, virótico e bacteriano, sempre pensar aí nas dores de cabeça acompanhada de febre e rigidez de nuca. Nós vamos pensar em processo bacteriano e virótico, né? Um paciente com síndrome de imunodeficiência humana, alteração do comportamento, crise convulsiva, déficit neurológico focal, pensar nos fungos, nas infecções fúngicas, né? Paciente transplantado, paciente usuário de droga endovenosa, cursando com alteração de sensório, cursando com déficit neurológico, pensar em infecção por fungos, né? A questão da neurocercose, né? Buscar e ter esse discernimento, né? Porque é muito mal difundido, né? As pessoas têm calcificação, então a doença já curou, você não tem nem como falar que aquilo é neurocercose, o paciente recebe esse diagnóstico, você está cheio de ovo solitário na cabeça calcificado, se está calcificado não tem problema nenhum, né? Não vai causar dano nenhum, não há que se falar em doença aguda, né? Neurocercose é quando eu tenho aquele cisto lá, aquele cisto viável lá. Tá? Explica novamente sobre a chegada do xistossoma. Uai, é o que nós falamos lá na neuroanatomia. Pera lá, deixa eu abrir aqui de novo. Bom, não abri aqui, deixa para lá. Você tem o xistossoma geralmente na forma hepatoesplênica, vai causar uma hipertensão porta e esse xistossoma ele vai embolizar, vai formar êmbolos de xistossoma para dentro do sistema porta hepático mesentérico. Então ele está dentro da circulação mesentérica venosa, né? Se você tiver um aumento da pressão abdominal, na tosse, no esforço defecatório, o que acontece com o plexo venoso vertebral interno? Ele inverte o fluxo. O sangue vai da cavidade abdominal para dentro da medula. Se esse sangue que está vindo da cavidade abdominal, do sistema venoso abdominal, tiver cheio de xistossoma, o xistossoma vai entrar no sistema vertebral interno, no plexo venoso vertebral interno do canal vertebral. E daí vai entrar na medula. Por isso que a forma mais frequente é a forma medular, que ele vai ganhar a medula e vai infectar o sistema nervoso central naquela condição, tá? Travou mesmo aqui o PowerPoint. Vai, Matheus, como não? O que você não entendeu da pressão?